Boa tarde a todos. Está funcionando isso aqui? Tá? Baixinho? Faz diferença se eu falo com? Faz? Ok. Estava esperando que dissessem que não. Não tem um suporte? Não tem. A gente tem que ficar aqui. Bom, bem-vindos. Eu acho que a fala do Ronaldo Vanfas tocou em muitas das questões que vão aparecer e reaparecer algumas vezes nas falas das pessoas ao longo desse seminário. No meu caso específico, a questão eucarística é o fulcro da minha apresentação. Então, vou começar imediatamente para a gente poder não atrasar demais. É bastante conhecida a animosidade que Nicolas Durand de Villegagnon, cavaleiro de Malta, vice-almirante da Bretanha e vice-rei da França Antártica, provocara em seus conterrâneos calvinistas nos anos de ocupação da ilha que hoje leva seu nome, na Baía de Guanabara. Jean Delery, então um jovem huguenote que posteriormente se tornaria célebre por seu livro Viagem à Terra do Brasil, desembarcou naquela que ficaria conhecida como Ilha de Villegagnon no dia 10 de março de 1557. Acompanhavam-no Pierre Richer, um ex-carmelita reformado, Guillaume Chartier, também ministro, Philippe de Courrières, o senhor Dupont, nobre borgonhês convocado por Gaspar de Coligny, e outros 10 genebrinos. Pierre Richer, o ministro, contava já, no momento da viagem ao Brasil, com 50 anos de idade, e era, segundo diversas fontes, um teólogo respeitado. Ele e Chartier estavam encarregados, segundo Léry, da direção espiritual da expedição brasileira. E a partir de agora eu vou seguir nesse relato específico bastante o Jean Delery, lembrando que, naturalmente, cada um desses textos precisa ser lido com muita cautela, porque cada um deles tem uma agenda. Jean Delery critica duramente a acolhida que ele próprio e seus companheiros de viagem receberam de Villegagnon assim que desembarcaram na ilha. No 6º capítulo do seu livro, Léry descreve como, a princípio, Villegagnon reafirmara sua intenção de criar no Brasil um refúgio para todos os fiéis perseguidos, não somente na França, mas também em outras regiões europeias. Pierre Richer, em seguida, fez a primeira prédica no Forte de Coligny, como já disse o Ronaldo Vanfas, era um nome muito significativo que o Villegagnon deu ao Forte da Guanabara, da ilha de Villegagnon. Na Guanabara era o Forte Coligny, durante essa prédica, Villegagnon não cessou, sempre segundo Léry, de juntar as mãos e erguer os olhos ao céu. Logo depois, entretanto, começaram os maltratos por parte do vice-rei. Segundo Léry, pouco depois da prédica, ele e seus companheiros, apesar do estado de debilidade em que se encontravam, foram obrigados a começar a trabalhar incessantemente e recebendo pouquíssimo alimento na construção do forte. Do ponto de vista da retórica, essa passagem do capítulo 6, ela quase que prepara o que vem em seguida. Ele escreve como que eles estão cansados depois de meses, e eles chegam e são alojados em casebres, e estão com fome, e em seguida o Villegagnon os põe para trabalhar debaixo do sol tórrido. A essa altura, entretanto, Villegagnon estabeleceu uma agenda de preces públicas feitas diariamente depois do trabalho, e ordenou ainda que os sacramentos fossem administrados de acordo com a palavra pura de Deus. Cabe aqui uma pequena digressão para que nos aproximemos do sentido e das conotações dessa construção. Sacramentos administrados de acordo com a palavra pura de Deus. Como é sabido, outra vez um ponto que a palestra de abertura tocou, um dos principais, se não o principal ponto de disputa teológica entre católicos e distintas ramificações protestantes daquele momento era o dogma da transubstanciação, ou seja, a transformação substancial e não acidental do pão e do vinho em corpo e sangue de Cristo. Definição aristotélica que era, justamente por isso, rechaçada por grande parte por diferentes facções protestantes, na medida em que são termos, substância e acidente, não bíblicos, são termos aristotélicos que vão ser reelaborados pelo Tomás de Aquino no século XIII. A questão da transubstanciação, ou mais amplamente, do significado espiritual da Eucaristia, estava longe de constituir-se em um embate dual
entre católicos que nela acreditavam e protestantes que não. A coisa era bem mais complicada que isso. Em 1577, para que a gente tenha uma ideia, Christoph Rasperger, que é um teólogo católico alemão, lista nada menos que 200 interpretações de passagens neotestamentárias narrando a última ceia, com especial atenção para as palavras "este é meu corpo, este é meu sangue". Ele lista 200 interpretações possíveis naquele momento, 1577, 200. Então, essa confusão e essa dificuldade que a historiografia contemporânea tem em se aproximar desse imbróglio é uma dificuldade que reflete a confusão da época, que era uma plétora de explicações que surgiam todos os dias, né, com diferenças mais ou menos significativas entre elas, para explicar essas palavras: este é meu sangue e este é meu corpo. A compreensão e interpretação da Eucaristia constituíam possivelmente os maiores motivos de dissensão entre os próprios reformadores. Lutero mantinha o dogma da presença real de Cristo durante a Eucaristia, mas, contrariamente à ortodoxia católica, afirmava que o sangue e o corpo de Cristo coexistiam com o pão e o vinho sem substituí-los, a consubstanciação sobre a qual já se falou. Zwingli, por sua vez, afirmava que os elementos não se transformavam de nenhuma maneira e que a Eucaristia tinha um valor puramente memorial. Durante o colóquio de Mármore, ocorrido em 1529, procurou-se sem sucesso que alemães e suíços chegassem a um acordo quanto à questão eucarística. Calvino, por sua vez, procurou uma posição intermediária. Ele negava que houvesse uma transformação dos elementos, mas sustentava que os fiéis recebiam o poder da virtude do corpo e sangue de Cristo, uma doutrina que seria posteriormente conhecida como virtualismo. Muitos dos principais reformistas anglicanos assumiriam uma visão parecida a essa. Durante os anos 1520 e 1530, assim, a Europa testemunhou um vértice de conceptualizações da Eucaristia. Nenhum outro tema teológico, possivelmente nem mesmo a justificação, sobre a qual também já se falou hoje, foi mais discutido durante a Reforma do que ela. Face a essas disputas entre os protestantes, o Concílio de Trento reafirmou a doutrina da transubstanciação, concretamente em outubro de 1551. De acordo com a visão católica, que já havia sido anteriormente formulada durante o Quarto Concílio Laterano de 1215, o pão e o vinho são substancialmente convertidos durante a Eucaristia. Ou seja, não seus acidentes, os seus acidentes, portanto, a sua aparência permanecem de vinho e de pão, mas a sua substância, ela é verdadeiramente transformada e milagrosamente transformada durante a Eucaristia. Durante a sua curta duração, a França Antártica funcionou como um novo cenário dos conflitos religiosos que não apenas fragmentavam referências teológicas, mas, muito além disso, devastavam comunidades e vidas na Europa. O que hoje pode parecer uma discussão totalmente bizantina, a realidade da transubstanciação foi, na época, não apenas motivo de disputas verbais ou eruditas, mas de guerras fratricidas que atingiam todas as classes sociais, de nobres a camponeses. Isso é preciso pensar. Essas discussões que nos parecem tão eruditas e tão complexas, elas tinham um reflexo e elas tinham uma presença muito forte, muito além das cortes e além dos monastérios e além dos conventos. Pesquisas recentes, eu estou pensando sobretudo na Lee Palmer Wendell, por exemplo, ela finca o pé em que essas eram disputas de mesa de jantar, na mesa de empregados domésticos e camponeses. Então, é preciso entender que essas disputas não são disputas que estão afastadas da população. Voltemos ao livro de Jean Delery. Logo depois da primeira missa celebrada no Forte da Guanabara, o Huguenot percebeu como Villegagnon, apesar do seu discurso pró-Calvino, recebeu de joelhos o pão e o vinho da mão do ministro. Léry observa, assim, que embora Villegagnon tivesse publicamente abjurado o papismo, ele e Jean de Contact, ex-frade dominicano, também já citado aqui, e agora vem uma citação, eu vou citar um trechinho do capítulo 6. Ele diz, eles dois, Villegagnon e Jean de Contact, diz o Léry, eu cito, rejeitavam abertamente a transubstanciação da Igreja Romana como absurda e grosseira. Também não aprovavam a consubstanciação,
não consentindo, entretanto, que os ministros ensinassem com a palavra de Deus que o pão e o vinho não se convertiam realmente em corpo e sangue do Senhor, o qual não se encerra, portanto, nessas espécies materiais, mas está no céu, donde, por virtude do Espírito Santo, se comunica espiritualmente com os que recebem sinais da fé. Villegagnon e Jean de Cointac assim falavam: esse é meu corpo, esse é meu sangue. E tais palavras só podiam significar que ali se encontravam o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Mas perguntareis, como as entendiam eles, se rejeitavam a transubstanciação e a consubstanciação? Creio que nada entendiam, pois quando lhes mostrávamos por outros trechos que essas palavras e locuções são figuradas, não as refutavam com argumentos procedentes para provar o contrário, mas permaneciam obstinados. Queriam assim, embora sem saber como fazê-lo, comer a carne de Jesus Cristo, não só espiritualmente, mas ainda materialmente, à maneira dos selvagens guaitacá que mastigam e engolem carne crua. Fim de citação. Nos capítulos seguintes, as disputas teológicas entre Villegagnon e os huguenotes escalam a tal ponto que, em fim de outubro, o vice-rei ordena a expulsão de um grupo deles, Léry incluído, da ilha. Segundo outra passagem do próprio livro, é de moto próprio que eles saem. Em janeiro de 1558, isso é, pouco mais de 2 meses depois de ter abandonado o Forte Coligny, Léry e seus companheiros conseguem embarcar em um navio mercante e regressar à França. Para 5 deles, porém, a viagem de regresso foi tão difícil que resolveram retornar. Jean Crespin, em seu influente martirológio, relata ainda como Villegagnon, depois de interrogá-los, condena 3 deles à morte por afogamento. A confissão de fé dos huguenotes executados foi transcrita por Crespin. Em sua maior parte, é dedicada ao sacramento da Eucaristia e à transubstanciação. Eu cito: não entendemos dizer que o pão e o vinho sejam transformados ou transubstanciados em seu corpo, porque o pão continua em sua grandeza e substância, semelhantemente ao vinho, e não há mudança ou alteração. Esse passo, de acordo com Crespin, e aí é preciso lembrar quem é o Crespin, ele está escrevendo um livro sobre os mártires huguenotes, em resposta aos martirológios católicos que estão surgindo nesse momento. Assim como no caso do Léry, é preciso olhar para esses textos com uma enorme cautela. Esse passo, de acordo com Crespin e relatos posteriores, foi a gota d'água no que diz respeito à reputação tirânica de Villegagnon. Em 1561, portanto, pouco mais de 2 anos depois desses eventos, o ministro Richer, que havia retornado à Europa junto com Léry, publicou um panfleto descrevendo as suas experiências na Guanabara e criticando ferozmente Villegagnon. O panfleto, intitulado Refutação dos Loucos Sonhos, Execráveis Blasfêmias, Erros e Mentiras de Nicolas Durand, que se nomeia Villegagnon, pretende contestar as proposições contenciosas que Villegagnon havia publicado pouquinho antes, nas quais o antigo vice-rei atacara frontalmente até mesmo o próprio Calvino e defendera o realismo eucarístico. Àquela altura, o projeto francês na Guanabara já havia fracassado e todos os principais protagonistas da empresa se encontravam na Europa. O folheto de Richer inclui uma gravura alegórica representando Villegagnon como Polifemo, o ciclope que por pouco não devora Ulisses no canto 9 da Odisseia. Os versos inscritos ao redor da gravura, assim como o próprio texto do panfleto, explicam a analogia. Villegagnon assemelha-se a Polifemo em sua violência e ignorância, mas também em seu gosto por carne humana. Esse ciclope humano, escreve Richer, trouxe Cristo dos céus somente para destruí-lo, comendo-o vivo, para aplacar sua fome. Fim de citação. Recordemos brevemente a história. Os poemas homéricos narram como Ulisses e seus companheiros, durante sua viagem de regresso a Ítaca, são aprisionados por Polifemo, filho de Poseidon, na gruta em que vivia. Polifemo é um ciclope, isso é, pertence à raça de gigantes que possuem um único olho em meio à testa. Uma vez no interior da gruta, Polifemo vai devorando 2 homens por dia, até que Ulisses tem uma ideia famosíssima, que haveria de libertá-los a todos. Quando Polifemo lhe pergunta qual é o seu nome, ele responde: ninguém é o meu nome. Em seguida, quando o ciclope embriagado adormece, Ulisses e seus companheiros furam com uma estaca seu olho único, escapando da gruta camuflados sob as ovelhas do Polifemo. Quando os outros ciclopes escutam seus gritos, perguntam-lhe quem lhe havia feito mal, ao que Polifemo responde: ninguém.
O enceguecimento de Polifemo, representado muitas vezes nas artes visuais, constitui uma das passagens mais célebres e discutidas dos poemas homéricos, porque implica em questões relativas à noção de individualidade, identidade, pertencimento social, civilidade e alteridade que muitos estudiosos veem nascer na Grécia. Eu trouxe aqui alguns exemplos de períodos variados desse momento dramático, que é o momento crucial da narrativa, que é quando eles enceguecem Polifemo. No mundo grego, que Richer, como ministro experiente e instruído, conhece bem, o canibalismo designa os extremos negativos do comportamento humano: afastamento social, barbárie, reversão à animalidade e, no limite, a inabilidade de viver sob a instituição da polis. Mas Polifemo não é apenas um canibal. Ele também é obtuso, ingênuo, bruto e bárbaro entre os bárbaros. Ele vive isolado mesmo entre os outros ciclopes. Ele constitui, de certa maneira, a antítese de Ulisses, astuto, hábil e plenamente identificado com os ideais civilizacionais helênicos. O Polifemo de Richer deve ser analisado à luz de um universo cultural extremamente complexo, no qual se cruzam referências à tradição clássica, aí incluídas as suas noções de barbarismo e alteridade, aos habitantes do Novo Mundo e a disputas teológicas densas sobre os mistérios eucarísticos em geral e o dogma da transubstanciação em particular. Imagens relativas ao canibalismo passam a funcionar nesse âmbito como uma fórmula visual válida para representar a selvageria do outro, seja ele católico, protestante ou pagão. Elas se tornam, assim, peças fundamentais do aparato de propaganda anticatólica ou antiprotestante. No caso dos católicos, essa propaganda ganha uma camada suplementar de sentido, uma vez que a crença na realidade da transubstanciação os torna, na visão protestante, não apenas antropófagos, mas ainda pior, teófagos, comedores de Cristo, como acusa Richer em seu furioso panfleto. Analisemos 2 exemplos desse trânsito de fórmulas visuais entre o universo das guerras de religião e a representação do canibalismo americano. Em uma das imagens da famosa edição de Théodore de Bry da Destruição das Índias, de Bartolomé de las Casas, publicada em Frankfurt em 1598, soldados espanhóis são representados vendendo carne humana para os nativos da Guatemala, uma invenção de de Bry que não consta no texto do Las Casas. Aqui a gente vê alguns elementos famosos, como, por exemplo, o famoso açougue, digamos assim, de pessoas, de membros humanos, e aqui nativos cozinhando um bebê e abrindo um corpo humano, sob o olhar complacente dos espanhóis. Na verdade, no texto do de Bry, o que ele diz é que, a um certo momento, os espanhóis dão aos nativos a possibilidade, eles concedem que eles comam ritualisticamente os seus inimigos. Mas na ilustração, ele vai um pouco mais além, colocando os espanhóis, por exemplo, nesse açougue, que é uma invenção. O próprio Léry diz isso é uma invenção. Anos depois, a coisa continua. Anos depois, em uma visão, reparem nesse personagem, que é um indígena com uma faca entre os dentes, abrindo uma pessoa, preparando uma pessoa para ser comida. Anos depois, em uma versão ilustrada inglesa do mesmo livro do Las Casas, é um espanhol que substitui o ameríndio com uma figura com uma faca entre os dentes que esquarteja uma pessoa enquanto o bebê arde sobre a grelha. Ou seja, ele aproveita a imagem anterior, em que você tem um nativo, um americano, e substitui por um espanhol. É a famosa lenda negra, que de Bry e outros constroem. Um ano depois da publicação da edição de de Bry, uma gravura na primeira página do panfleto holandês Espelho dos Espanhóis e Aragoneses representa tupinambás, turcos e holandeses gesticulando horrorizados sob a representação de massacres cometidos por espanhóis nos Países Baixos. No centro da composição, um soldado espanhol atravessa com sua espada uma mulher e seu bebê. Na lateral direita, um soldado mata habitantes da fazenda incendiada ao fundo, enquanto à esquerda, outro soldado assa uma pessoa em um espeto. Esse espeto, aqui não sei se é possível ver, aqui sim. Esse espeto é extremamente comum em representações de mapas da costa brasileira desde o início do século XVI. O Jean Deléry, de fato,
no seu livro, ele critica cartógrafos que o incluem, pois afirma que no Brasil os nativos cozinham as suas vítimas e não as assam. A gravura contida no livro de Richer, curiosamente, relaciona Villegagnon a Polifemo e não aos bárbaros americanos. No panfleto, como já bem observara o grande Franklin Strangan, o ministro Huguenot privilegia a disputa teológica sobre a conversão dos nativos. A preocupação em descrever fauna, flora, a metáfora do canibalismo, por outro lado, estava já firmemente atrelada ao aparato propagandístico cristão. Ela se relacionava, como dito anteriormente, as discussões relativas ao dogma da transubstanciação ou a conversão milagrosa do sangue de Cristo no vinho consumido pelos fiéis durante a Eucaristia. Por outro lado, através de imagens e de discursos, o continente americano era associado fortemente ao consumo de carne e sangue humanos. Particularmente interessante na gravura incluída no livro de Richer é que, embora ela use o canibalismo como dispositivo de designação do outro selvagem, a sua referência não são os tupinambás, antropófagos contemporâneos, mas o mítico Polifemo dos cantos homéricos, das cerâmicas gregas e dos mármores romanos. Muito obrigada. Agora a gente... Obrigada, Maria, pela excelente palestra. Agora eu vou... Marcelo, agora eu vou passar a palavra para o professor Marcelo Moreira, que vai nos falar sobre locos amenos, locos horrendos, os índios e a terra do Brasil em Jean Delery. Bem, eu em primeiro lugar gostaria de agradecer aos organizadores, a Sheila Ri, a Maria Berbara e ao Renato por terem aceito a minha participação no evento. E vejam, a minha fala, na verdade, ela não é uma fala que diga assim, que tenha assim relação direta com o Jean Delery, porque embora eu tenha lido os autores franceses que escreveram sobre o mundo americano, na verdade a leitura que eu faço deles, ela na verdade tem como foco um problema central nesses textos todos, mas não apenas neles. É um problema que também se faz presente em textos portugueses e espanhóis sobre o mundo americano e também sobre a própria Europa, que é um problema de representação. Na verdade, aquilo de que quero falar é o seguinte, quer dizer, como, por exemplo, nos textos do Léry, nos textos do TV, do Claude Dabévy, do Yves Devray, quando nós nos deparamos com estruturas descritivas da paisagem americana, que são compreendidas normalmente em tratados de gramática, de poética, de retórica dos séculos XVI, XVII e XVIII, como um procedimento que serve para amplificação, sobretudo, de narrativas. O que eu quero entender é como essas supostas amplificações da narrativa, que são as descrições, como elas eram compreendidas ao tempo da escrita, da circulação e da recepção desses textos. Então, na verdade, o que eu quero entender é como efetivamente, quando se lia o Léry e quando se liam as passagens que são descrições da natureza, como elas eram supostamente compreendidas pelos seus primeiros leitores e pelo seu primeiro auditório. Eu, então, principio a minha fala lendo uma pequena descrição que o Léry faz a página... Vocês me desculpem, eu estou com um problema de vista. A página 109 da edição de 1578 do seu livro. Eu, após ler essa pequena descrição, eu leio uma primeira seção da minha fala, que é uma retomada do Curtius e do Literatura Europeia e Idade Média Latina, em que o Curtius vai tentar definir quais são os dois loci, não é? O locus amenus e o locus inamenus, e a partir então dessas duas primeiras leituras eu inicio efetivamente a minha fala. O Jean Delery, então, na edição de 78, falando dos índios e do mundo americano, ele fala o que segue, a tradução é minha. Em primeiro lugar, portanto, a fim de que, começando pelo principal, eu possa prosseguir em ordem, os selvagens da América, habitantes da terra do Brasil, denominados tupinambás, com os quais convivi por cerca de um ano, não são nem um pouco maiores ou menores do que somos na Europa. Não têm os corpos nem monstruosos, nem prodigiosos ao olhar. São, sim, mais fortes, mais robustos e cheios, mais dispostos,
menos sujeitos à doença. Aqui, em seguida, agora sou eu que falo, há uma seção em que o Léry, ele na verdade fala da quase ausência de deficientes entre os tupinambás, e há uma outra em que ele discorre sobre a longevidade dos nativos. Aí eu volto ao Léry. Coisas que mostram robustez, força, longevidade, ausência de deficiências, não somente o bom ar e a boa temperatura de seu país, o qual, como já disse em outros lugares, não tem congelamentos ou frialdades, sendo os bosques e os campos sempre verdejantes, mas também, todos eles, o Léry coloca ele insere um comentário em sua própria fala, todos eles bebem verdadeiramente da fonte da juventude, o pouco cuidado que tem com as coisas deste mundo. Aqui eu encerro o Léry e passo para o Curtius. Ernest Robert Curtius, em seu conhecido Literatura Europeia e Idade Média Latina, é um dos primeiros a expor o caráter poético e retórico do lugar ameno, nomeando o motivo principal de toda descrição da natureza na poesia antiga até o século XVI. Sua representação, a do lugar ameno, consiste de um pequeno número de elementos, sendo os mais recorrentes, segundo Curtius, uma árvore ou várias, uma campina ou ainda uma fonte ou regato. Segundo ainda Curtius, admitem-se, a título de variante, o canto dos pássaros e flores, quando muito o sopro do vento. Aprende-se, ao estudar retórica, o que também sabia Curtius, que a tópica do locus amenus e ainda muitas variantes suas eram atualizadas em discursos históricos, geográficos, topográficos e em toda a poesia dos séculos XVI e XVII, que está ligada ao gênero demonstrativo da retórica. Deixa eu ver. Se nos poemas homéricos encontramos os mais antigos exemplos que nos chegaram do locus amenus, também neles nos deparamos com o locus inamenus ou horrendus, quando, por exemplo, se nos descreve a morada de Polifemo, arquê possivelmente dessa variante. Mas o que significaria a recorrência a esse topos e o que significa a autonomização desse lugar antigo da amplificação das narrativas no momento em que a descrição da natureza se autonomiza em incontáveis gêneros líricos? Ernest Robert Curtius apenas nos diz, em menos de uma linha, que o locus amenus remete a fórmulas de patos. Mas o que isso quer dizer? Então, aqui agora eu começo a minha exposição e vou tentar explicar o seguinte. Quer dizer, quando Curtius diz que as fórmulas do locus amenus e do locus inamenus, elas remetem, por seu turno, a fórmulas de patos, eu vou tentar explicar o que é que ele quer dizer com essa pequena referência que ele nunca chegou a explicar. A imitação poética, como operação que tem como objeto caracteres agentes, é central na tradição reflexiva que tomou para si a poesia nos séculos XVI e XVII. Parece, quando lemos muitas perspectivas poéticas italianas, francesas e espanholas desse tempo, que sempre nos deparamos com definições de poesia em que imitação de ação é nuclear para a reflexão poética. Bernardino Daniello, que é um dos muitos tratadistas da poética e um dos mais influentes do século XVI, por exemplo, define poesia como imitação de ação, mas é apenas um dos muitos tratadistas que, após reconhecer ser a mimese própria do gênero dramático, não se esquecendo, contudo, de gêneros mistos como o poema heróico, em que se misturam imitação e narração, principia em seguida a declarar que poemas que têm como matéria a passagem do tempo, descrevendo-a, ou que tomam como objeto do poetar o verdor dos campos, a beleza primaveril, uma montanha, um vale, um passarinho, não são poesia propriamente dita, pois nada imitam, ou seja, são desprovidos de ação e não se atém a nenhum caráter agente. Então o Daniel está dizendo o seguinte, se vocês se lembram, Aristóteles na 4ª seção da Poética, na 7ª, na 8ª, na 9ª e na 24ª, ele vai nos dizer o seguinte, o que é que define poesia? É o verso? Aristóteles vai dizer não, porque na verdade quaisquer escritos podem ser compostos com verso. O que define a poesia enquanto poesia é a imitação de uma ação. E ele diz, a imitação de ação, por seu turno, ela na verdade se nos torna conhecida porque os caracteres agentes falam
e é por meio da lexis, da fala, que eles expressam o seu pensamento e as afecções de sua alma ao agir. O Daniello está dizendo assim, não é? Sim, poesia e imitação, mas como então chamar poesia a todos aqueles muitos gêneros da poesia lírica que, por exemplo, não imitam aparentemente nenhuma ação? Um soneto, por exemplo, que tem como matéria o reverdecer dos campos na primavera, não imitando aparentemente nenhuma ação, seria ele então poesia? Há outros preceptistas que, como Bernardino Daniello, excluem o que chamamos hoje em dia de lírica, e que para nós é a maior parte da poesia, e talvez hoje em dia para nós seja poesia por excelência, do universo da poesia, embora não deem nome àquilo que excluem da poética por seu caráter justamente apoético. Eles vão dizer soneto, epigrama, canção, ode, romances, tudo isso não é poesia, mas ao mesmo tempo eles não dizem o que isso então seria. Se sonetos, canções e epigramas, por exemplo, não são poesia, são o quê? Outro grande tratadista da poética do século XVI, Alessandro Piccolomini, em suas anotações à poética de Aristóteles, concorda com Daniello ao ler o livro aristotélico como fundamento para qualquer reflexão pertinente sobre a poesia. Nelas, assevera que muitos pensam que, desde que se imite algo, haverá poesia, por haver imitação. Em um importante fragmento em que se propõe circunscrever o sentido do poético como resultante de uma operação mimética, assevera que, caso desejemos descrever e definir o mais exatamente que possamos a poesia, devemos então dizer que ela não seja outra coisa que imitação, não só de coisas naturais ou artificiais, mas sobretudo de ações, costumes e afetos humanos. Quer dizer, lendo Aristóteles, nós sabemos o que são ações, o que são costumes e o que são afetos humanos. Mas nós não sabemos, por outro lado, o que seriam as coisas naturais e artificiais de que fala Alessandro Piccolomini. O que significa, então, o que significaria, então, imitação de coisas naturais e artificiais? Um pouco à frente, Piccolomini produz uma nova circunscrição do fenômeno poético. Nessa circunscrição, define claramente o que entende por imitação de coisas naturais e artificiais, mas, ao fazê-lo, acaba por chegar à conclusão, sempre com base na poética de Aristóteles, de que a imitação de coisas naturais e artificiais nem sempre é poética. Piccolomini defende a seguinte interpretação do livro de Aristóteles: a imitação que define o poético enquanto poético é imitação particularíssima, pois é sempre imitação de ações de homens, havendo pequena concessão à imitação de afetos. Nesse sentido, embora haja poemas, segundo alguns o chamam, que têm como matéria o anoitecer, o amanhecer, a inundação ocasionada por um rio, a chegada da primavera, ou que descrevem coisas como um palácio, uma cidade, um templo e outras coisas artificiosas, essas seriam as coisas artificiais que a poesia imitaria, tudo isso não é propriamente poesia, pois nesses poemas não há imitação, não há ação imitada ou caracteres agentes e seus estados patéticos, ocasionados pelas mais diversas afecções da alma. Poder-se-ia pensar que a exclusão de parte significativa da lírica do campo do poético seria um passo extremado dado por alguns comentaristas da poética de Aristóteles, mas, a partir da conclusão a que chega, por exemplo, Piccolomini, pode-se ainda ir um pouco adiante na interpretação da poética e do fenômeno poético que ela propõe elucidar. Dessa recusa do poético a alguns gêneros de poesia então praticados para uma completa denegação da imitação como o núcleo duro definidor da poesia, é apenas um átimo. Embora não o vejamos em quase nenhum escrito, encontramo-lo no Poetics Libriceptem, nos 7 livros da poética de Scalígero, publicado em 1571. O livro de Scalígero é anterior ao de Piccolomini, mas posterior ao de Daniello, o que demonstra a falta de unidade doutrinária no campo de estudos poéticos e a colisão de posições interpretativas da poética, a ponto de não se poder reduzir esse capital de comentários e posições interpretativas a uma unidade teórica qualquer.
Scalígero choca-nos nos dias de hoje mais do que Piccolomini, porque seu livro, não mais lido e de que ignoramos quase tudo, embora importantíssimo nos séculos XVI e XVII, apresenta-nos uma declaração contrária a quase toda a tradição doutrinária de reflexão sobre o poético, que tinha justamente na poética aristotélica, junto com a epístola aos Pisões de Horácio, os seus textos mais importantes. Scalígero diz, por exemplo, sobre a poesia: poesia não é imitação, porque nem todo poema é imitação, e nem todo homem que imita pode ser chamado poeta. A poesia também não se caracteriza por ser coisa ficta ou mentirosa, pois a poesia não mente. E se mente, é apenas um tipo de poesia, mas não poesia em geral. Por fim, a imitação em toda a linguagem, pois a palavra é a imagem das coisas. A finalidade da poesia é ensinar com deleite. Vejamos, a poesia, segundo Scalígero, não deve ser definida como imitação, porque a poesia não imita toda ela, a despeito de ainda assim ser poesia. Essa é uma pequena torção na interpretação da poética, realizada por tratadistas como Bernardino Daniello e Alessandro Piccolomini. Estes últimos dizem que gêneros líricos como soneto, canção e epigrama, ao não imitarem ação, ou descrições por não imitarem nem ações nem afetos, não são propriamente poesia, o que permite a Scalígero concluir que eles, os gêneros líricos em geral, são sim poesia, porque não é a imitação de ação ou de afeto o que define poesia enquanto tal. Então, na verdade, o Daniello estava dizendo assim junto com o Piccolomini, quer dizer, soneto, epigrama, canção, ode, todos os gêneros elegia, eles não imitam ação, e portanto eles não são aristotelicamente poesia. O Scalígero está dizendo assim: não, essas coisas todas são poesia, porque contrariamente a uma larga tradição de interpretação da poética do Aristóteles, o Scalígero está dizendo, contrariamente ao Aristóteles, poesia não é imitação. Ele está, na verdade, negando a validade de toda uma tradição de interpretação da poesia em geral, que tinha na prática da mimese o seu núcleo duro. Para encerrar, como se resolve esse problema? Na verdade, o próprio Piccolomini vai agora tentar, diante, é claro, de vários escritos contemporâneos dele, contemporâneos do próprio Scalígero, e que, aderindo à proposta do Scalígero, diziam que a lírica não seria, portanto, imitação, e ela é uma grande parte da poesia dos séculos XVI e XVII, o Piccolomini vai tentar propor uma resolução para esse dilema, apresentando-nos a seguinte interpretação. Ele vai dizer assim, deixa-me ver, ele vai propor, frente à poesia de Francesco Petrarca e dos poetas italianos em geral, que nos legaram um conjunto vasto de poemas que tem na descrição, não é, o seu elemento central. O Piccolomini vai dizer assim, embora aparentemente ele muda de interpretação num segundo escrito, ele fala, embora aparentemente esses textos todos não nos pareçam poesia porque nada imitam, de certa forma eles poderiam ser lidos como poesia se nós pensarmos com o Aristóteles que a imitação de ação é simultaneamente imitação de afeto. Vocês se lembram que na poética, o Aristóteles, ao falar de ação, ele dizia, os caracteres que realizam as ações, que empreendem as ações, eles se diferenciam, não é? Por serem ou melhores do que nós, ou piores do que nós, ou como nós. O Aristóteles, na verdade, diferencia os caracteres, na verdade, porque, segundo ele, cada caráter efetua uma ação proporcionada ao seu caráter, ou proporcionada à qualidade do seu caráter. O Piccolomini, então, passa a ler a lírica do seguinte modo, ele diz assim, quando nós lemos, por exemplo, um soneto que tem como matéria um campo verdejante, que se torna pintalgado de flores e colorido no início da primavera, ele diz, se nós lermos, na verdade, o soneto todo como uma metáfora, na verdade, de uma afecção da alma, não é? Que é expressa pelo poeta, por exemplo, e que metaforizaria o amor que ele sentisse pela amada, nós poderíamos então ler toda a descrição como, na verdade, uma metáfora de afecção da alma, e, portanto, isso seria, segundo Piccolomini, novamente, poesia. O Piccolomini, em seguida, ele conhecedor
um consumado conhecedor de gramática, de poética, de retórica, ele vai, na verdade, tratar longamente de todas as variações possíveis da elocução poética, não é? Da elocução da poesia, e ele vai estabelecer para cada variante elocutiva possível um estado patético possível. Hoje, para nós, isso é praticamente difícil, não é, quase impossível de compreender, porque quando, na verdade, quando nós nos deparamos com estilos de elocução, como o terço, flóreo, duro e tantos outros, nós nunca conseguimos imaginar imediatamente o que isso significaria em termos de tessitura linguística ou de tessitura poética, o que era óbvio para esses elencos de variantes elocutivas, associando essas variantes elocutivas a variantes patéticas. Na verdade, ele produz toda uma leitura, né, afetiva, patética da poesia lírica, e consegue conceber novamente essa poesia como poesia propriamente dita, porque respaldada aristotelicamente. Quer dizer, se nós pensarmos então que o Piccolomini então consegue conceber a descrição como metáforas de estado patético, nós poderíamos ampliar essa resolução e pensar que toda descrição poderia também ser ela, não é, compreendida como manifestações de estados patéticos, e talvez seja assim que nós possamos ler aquele fragmento que eu li do Jean Delery, quando Léry, falando dos índios e dizendo deles amenamente que eles não são nem maiores nem menores, são como nós, não é? Que eles não são monstruosos, etc. E ao mesmo tempo falando da temperatura morigerada, sem grandes frialdades, não é? Etc, etc, etc. Ele relaciona, evidentemente, não é, a amenidade da persona, do caráter, e a amenidade do local, produzindo, obviamente, uma leitura propriamente, efetuando propriamente uma realização poética do ponto de vista do que se entendia então por poesia desses lugares todos. Era isso. Obrigado. Obrigada, Sheila, pela introdução. Eu só tenho que achar aqui o meu PowerPoint. Aqui. Eu sou totalmente dependente do Macintosh, me atrapalha aqui. Mas eu não queria durante a apresentação de vocês. Como eu faço para abrir? Você se importa de só me... Isso, obrigada. Não. Foi? Vai entrar, calma. Obrigada, Tá funcionando? Tá. Eu queria, antes de mais nada, agradecer aos organizadores, a Sheila Yu, a Maria Berbara e ao Renato Menezes, o convite, a oportunidade de estar aqui. É uma alegria reencontrar colegas e amigos queridos. E também poder partilhar com vocês, escreve num projeto mais amplo, dedicado à figura do selvagem na primeira literatura do Novo Mundo. O meu interesse é como que representações dessa nova humanidade impregnam ainda hoje a nossa linguagem, notadamente a distinção entre natureza